Como eu disse aqui, o título de hoje é Vencendo Minhas Limitações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônica, capítulo 4, a partir do verso 9. Nós vamos ler esses dois versos, 9 e 10. Quem achou aí, diga amém. Vencendo minhas limitações. Olha para mim aqui, você que já achou o texto, só para você se situar um pouquinho, talvez você não conheça. 1 Crônicas foi escrito após o exílio babilônico. Então, quando a gente está lendo aqui, para você ler com uma mente já um pouquinho mais diferente, quando a gente está lendo 1 Crônicas, o objetivo, na verdade, aqui de 1 Crônicas, reafirmar a identidade espiritual daquele povo, do povo de Deus. O objetivo aqui era reafirmar essa identidade, restaurar a esperança desse povo, na verdade aqui, relembrar a fidelidade com Deus. Então, quando a gente está vendo, aqui é o 9 e 10, mas se a gente pegar desde lá de cima, quando a gente vai vendo uma genealogia, né? Os filhos de Judá foram Pérez, Erzon, Carmim, Hur, Sobal, Reais, filhos de Sobal, gerou Geat. Quando a gente vai vendo essa genealogia, pais, filhos, filho dos filhos aqui, a gente está vendo uma genealogia reforçando a continuidade da promessa de Deus sobre esse povo, apesar das crises nacionais que eles sofreram ou que sofriam, assim como acontece comigo, com você, quando algumas palavras, lembra daquela palavra de trazer à memória o que dá esperança? Então, quando a gente revê histórias de Deus na nossa vida, na vida do nosso irmão, aquilo sendo passado de geração em geração, tem ali uma continuidade da promessa de Deus, aquilo também está edificando a nossa fé. Por isso, a importância do que vem sido falado, repetido, e é nesse contexto aqui que Jabes, esse personagem de hoje, ele vai se destacar. Vamos ler o verso 9 por enquanto? Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores eu dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera me abençoasse e expandisse meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus lhe concedeu. No meio dessa genealogia longa que nós vemos aqui desde do versículo 1, esses nomes todos difíceis, alguns repetidos, e com uma lista que às vezes parece não ter muito destaque, vai surgir no verso 9 e 10, que nós lemos, uma interrupção. Ali vai surgir um destaque, e esse destaque são esses dois versículos aqui que mudam tudo. Jabes, ele aparece no meio dessa lista que é comum, de vários nomes, sendo alguns repetidos, e ele vai aparecer aqui de uma forma incomum. Não sei se você percebeu, mas tem uma oração, amém ou não amém? Tem um pedido a Deus, amém ou não amém? Tem apenas dois versos, mais ou menos, uma história que está sendo contada. Ele nasceu e vai dizer aí, a mãe coloca o nome de Jabes, porque foi marcado pela dor. Jabes é sofrimento, dor. E por ela ter sofrido isso, coloca o nome dele de Jabes. Ele carrega o nome, então no nome dele uma declaração negativa da própria mãe. Por aquele momento de dor. E quantos de nós, às vezes, irmão, dentro de igreja, nós não vivemos às vezes presos
há rótulos que foram colocados em nós, há nomes que foram colocados em nós, ou que nós mesmos demos para nós, ou que impuseram aquilo sobre a gente, histórias familiares que geraram rótulos em nós, de incapacidades, de covardes, de mentirosos, de fracassados, histórias que são falhas que são do passado, e colocaram esses rótulos e parece que, sabe, grudados, em que a gente não consegue desvencilhar, a gente não consegue se desfazer disso. Palavras que foram ditas sobre nós e que às vezes nós não esquecemos. Eu lembro bem de um amigo que, já na igreja, irmão, com a sua família, já estruturado, tudo, era uma pessoa de perto simples. Ela tinha uma condição muito boa financeira, e de perto aquilo não fazia diferença para ele, aquela condição. Ele não precisava, no particular, aqui, mostrar o que ele tinha, Agora, eu percebi uma coisa diferente nas redes sociais. Nas redes sociais, ele estava sempre mostrando, exibindo até o que ele não achava tão interessante assim, mas na mídia, na rede social, era uma ostentação. Parecia que precisava mostrar aquilo para alguém. Até que, conversando num dia, nós percebemos que, na verdade, não era para pessoas que estavam vendo a mídia social dele. Ele recebeu uma palavra, ainda na sua adolescência, do próprio pai, que o pai falou para ele: você nasceu para ser um tralha, você é tralha, você vai ser bandido, você não vai ter nada. E sem perceber, já na sua vida adulta, ele começa a mostrar na sua mídia social, mas não era para mídia social, para quem está lá, na verdade era querendo provar para o pai que ele não foi nada daquilo, que na verdade ele conquistou de outro jeito. E quando essa pessoa percebe isso, as lágrimas vêm nos olhos, porque o pai já não estava vivo, não tinha como ter essa conversa com o pai, e ela percebe que na verdade ela passou parte da vida dela querendo dar uma resposta para quem nem vivo estava, por uma palavra, por um rótulo que foi colocado através da palavra do pai na vida dela, e que ele queria provar a todo momento: eu não sou aquilo, a todo momento querendo mostrar. Agora imagina aqui, irmão, quantas situações da vida dele não foram mudadas por ele querer dar essa resposta. Quantas coisas não deixou de fazer ou fez que não precisava ter feito, simplesmente por querer dar uma resposta por um rótulo que foi colocado lá, e que às vezes com falta de sabedoria, percepção ou uma sabedoria mesmo, de não arrancar o rótulo por si, e na verdade ter o rótulo colado e querer dar respostas a vida inteira por aquilo que foi imposto, por uma palavra que foi lançada, jogada ali. Isso traz uma atenção dos dois lados, tanto para nós que somos pais, com aquilo que nós falamos para os nossos filhos, como também, ainda que nós estejamos já na nossa vida adulta, perceber se nós não temos algumas dificuldades nossas internas no que nós falamos, reagimos, pensamos, somos com os nossos, por causa ainda de rótulos que nós não arrancamos ou não permitimos, na verdade, isso ser arrancado. Olha o que o texto diz em relação a Jabes. Olha isso aqui: foi mais ilustre que seus irmãos. Esse que teve o rótulo dessa dor, do nome da dor, do nome do sofrimento, foi mais ilustre que seus irmãos, foi mais honrado, ele foi mais digno. Ou seja, ele, Jabes, ele não permitiu ser definido pelo nome ou rótulo que ele recebeu, mas pela postura que ele tomou. Quem está comigo aqui, diga amém.
Os rótulos podem vir. O que vai definir o que somos ou não somos é a postura que você vai tomar, irmão. Então eu não sei quais são os rótulos que foram colocados, ou que nós mesmos colocamos, mas se uma postura for mudada, uma lista comum que está vindo de nomes, repete nomes, pode ter uma intervenção de mudança de história, pode ter uma intervenção de respostas de Deus, respostas do Senhor, algo que a gente vai ver mais claro nesse verso 9 e nesse verso 10. Então, você tem aceitado os nomes, tem aceitado os rótulos que talvez colocaram sobre você, ou que talvez você mesmo colocou sobre você? Sabe quando a gente assumiu para a gente mesmo, ou nós mesmos aceitamos que não, eu sou um relaxado com a minha saúde, pronto, não importa. É aquela historinha antiga, né? Pelos meus filhos, eu morro pelos meus filhos, mas eu não vivo pelos meus filhos. Escolher viver por eles é escolher ter uma saúde boa, é escolher ter uma boa alimentação, é escolher fazer exercício físico, é escolher. Então eu morreria pelos meus filhos, mas se você só viver já está bom. Escolher viver, escolher ter saúde já seria bom. Então às vezes a gente coloca, eu estou dando um exemplo mínimo, tá? Que os exemplos maiores aqui são aqueles que estão dentro, está relacionado à nossa forma de vida com Deus. Então eu estou falando do cotidiano, do diário. Rótulos que nós às vezes colocamos para nós mesmos. Essa mentirinha de vez em quando não faz mal, não está prejudicando ninguém. Rótulos de incapacidade. Eu sei, eu olho lá para o Valmir, eu olho para a Cisne, eu olho lá para a Ilma, eu olho e não, esses irmãos tudo bem, mas eu não sou capaz. Sempre numa falsa humildade, na verdade é uma covardia de não assumir responsabilidades que precisam ser assumidas. Eu não sou capaz de liberar uma palavra, eu não sou capaz de liderar a minha casa, eu não sou capaz e por aí vai. Rótulos que nós vamos deixando isso ser pregado em nós, colado em nós. Ele não permite ser marcado por esse rótulo de dor, irmão. Não permite. Assume uma oração diferente, uma postura diferente. Igual, lembra de Moisés? Lá em Êxodo 3, se eu não me engano, verso 11. Moisés, coloca aí pra gente, se não for 11 é o 10. Moisés, ele fala assim: eu vou contra o faraó, eu não vou. Deus está assim, o clamor do povo chegou até a mim, e eu estou levantando, ele está levantando Moisés para ir contra faraó. Quem era? Coloca aqui pra gente. Quem era faraó? O maior poder do mundo. Era como se Deus estivesse te levantando hoje para você ir contra o governante dos Estados Unidos, Trump. Que isso? Você já viu lá os portas-aviões, o exército? Eu vou lá. Cadê o verso aí? Não tem? É? Capítulo, se eu não me engano é o verso 11 mesmo. E ele vai dizer assim: quem sou eu, Deus, para ir contra faraó? Aí é interessante que a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo? Olha o rótulo aí, irmão. Olha o nome. Olha a crise de identidade. Calma aí. Quem está te levantando? Moisés? Quem é? Quem está levantando Moisés? Deus. Então existe alguma dúvida de que você pode ir? Para Moisés existe. E ele está falando assim: essa crise de identidade aqui está fazendo com que ele duvide, fazendo com que ele pense que ele não pode romper com isso, com essa dificuldade aqui. Porque Moisés, ele está se vendo como que ele está se vendo? Ele se vê como um ex-príncipe fracassado, um pastor do deserto, aliás, que está lá esquecido
entre aspas, esquecido, 40 anos. É essa forma que ele está, um assassino que é fugitivo, né? Porque ele matou o egípcio e é por isso que ele fugiu. Então, olha aqui, irmão, alguns desafios e desafios grandes estão acontecendo. Deus, ele está validando ele ir contra esse faraó, mas pelos rótulos que eu mesmo permito na minha vida, tem uma crise de identidade acontecendo, e como eu me vejo, é esse assassino fugitivo aqui, esse ex-príncipe fracassado aqui, e ainda que eu me veja assim, com esse rótulo, a resposta de Deus no verso 12 é assim: Moisés, eu estarei com você. Isso às vezes faz alguns desses rótulos caírem por terra. Ele responde que vai estar ou já está com Moisés. Olha só, olha aqui para mim em nome de Jesus. A pergunta de Moisés ou a palavra dele é: quem sou eu para ir diante de Faraó? Olha só, quem sou eu? Qual é a resposta de Deus? Eu estarei com você. Olha só, Deus não responde quem Moisés é, Deus responde quem ele é. Ele poderia, claro, falar: não, você é um escolhido, você... Não, mas a resposta de Deus, ele está dizendo assim: quem eu sou na sua vida. Isso faz alguns rótulos caírem por terra, nessa crise de identidade que ele teve, nessa incapacidade pessoal. Quando ele vai lá em Êxodo mesmo, no capítulo 4, no verso 10, ele diz assim: eu nunca fui eloquente na forma de falar, eu sou pesado de boca, eu tenho um problema na fala. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim, incapacidade pessoal, mais um rótulo na vida de Moisés e às vezes nas nossas vidas aqui. Senhor, eu sou pesado de boca, eu tenho essa incapacidade aqui. Moisés, ele acredita que a limitação dele anulava a missão de Deus na vida dele. Por que você está falando isso aí, pastor? Porque a resposta de Deus no verso 11 e verso 12 para ele é assim: Moisés, quem fez a boca do homem? Eu não sei, irmão, mas em algumas limitações Deus vai te dar algumas respostas aqui hoje. E algumas das suas limitações tem algumas respostas de Deus aqui na noite de hoje, que pode fazer alguns desses rótulos que nos aprisionam, eles caírem por terra. E aqui hoje, olha o que Deus responde: quem fez a boca do homem? Ele está falando assim: eu sou o Criador, eu sou o capacitador. Deus, muitas das vezes, ele não vai remover a limitação de Moisés, ele não vai remover a minha e a sua limitação, mas ele está prometendo que vai nos sustentar apesar das nossas limitações. É palavra dele. No mundo, Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas tem de bom. Por quê? Porque eu venci o mundo. Tem um sustento espiritual diante das nossas limitações, da parte de Deus, irmão, que faz sim com que nós possamos romper essas barreiras de aprisionamentos, às vezes a vida inteira presos em rótulos que nos permitimos nos colocar, ou quiseram colocar em nós. A partir daí, a gente vê ele fazendo uma oração: quem me dera me abençoasse. É a primeira parte aí de uma oração, e talvez uma oração que mude um destino, uma história. Em algumas traduções essa primeira parte está assim: tomara que me abençoes. Quem está assim com essa tradução? Quem está aí? Tomara que me abençoes, né? Isso aí fala de quê? Fala de um favor de Deus ativo. Tomara que me abençoes.
Ele pode intervir na minha vida, pode ter aqui uma intervenção divina. É uma oração de Jabes. Ei, ele pedindo, conversando com Deus: tomara, seja a sua intervenção na minha vida, seja a sua intervenção com a minha família, seja a sua intervenção na minha aliança com o Senhor, seja a sua intervenção na vida dos meus filhos, seja a sua intervenção na minha vida espiritual, seja a sua intervenção na minha vida financeira, seja a sua intervenção na minha vida ministerial. Quem eu sei, quem eu sou no Senhor, tomara, é uma súplica. Aí logo seguinte, número 2, alargues as minhas fronteiras. Em algumas traduções está: que expandisses o meu território. E aí pode ser essa expansão territorial, como está em algumas traduções aqui, pode ser um crescimento de influência, pode ser aí uma ampliação do propósito de Deus na vida dele. Ponto número 3, ele continua: que a tua mão esteja comigo. Essa mão aí, ela representa cuidado de Deus. Essa mão, como nós temos falado aqui na quinta-feira, a destra do Senhor, ela representa direção da parte de Deus, ela representa proteção da parte de Deus. Essa mão representa capacitação da parte de Deus. E ele está clamando também que a tua mão esteja comigo. Uma oração que muda o que vem sendo comum na história que está sendo relatado. Olha aqui para mim, irmão. Às vezes a gente não crê nisso, mas tem uma história ordinária, comum, como a minha e como a sua, acontecendo. Tem orações que podem mudar o curso da nossa história. Tem palavras que são faladas com o Senhor que podem mudar o curso da nossa história, do que nós vivemos, de quem nós somos nele, que nos ajuda a ver algumas tempestades da vida de um modo diferente. Falei isso, lembrei. Nós saímos, de férias no feriado, alguns irmãos sabem, e voltamos ontem à noite. E no voo da volta, irmão, nós fomos para a Bahia, Porto Seguro. No voo da volta, saímos de lá com um sol lindo, dia lindo. E chegando no Rio, tudo fechado, tempestade, enfim. E aí, eu estava olhando aqui na janela, lembrei até do nosso irmão Luiz, que tem um medo de avião. E aí, eu vendo na janela, daqui para lá, para trás, tudo aberto, uma coisa linda. Você vendo as cidades e tal. Daqui para frente, da onde a gente estava, as nuvens carregadíssimas, cheias de raio. Aquele barulho, aquela coisa. E aí, a orientação do comandante era: ninguém mais se levanta, ninguém vai ao banheiro, não ofereçam nada aos passageiros, falando com a tripulação, porque nós vamos passar por fortes turbulências até o final do voo. Um avião grande, não vai acontecer nada, o Senhor tendo guardando e tal. Só que daqui a pouco os raios começam a bater do lado de fora, e você fica olhando a asa e aquele começa a balançar, né? E quando eu olho para trás, ainda conseguia ver tudo livre atrás. E no momento, Maria Helena, eu pensei assim: se o piloto perguntasse para mim: vocês querem fazer o que agora? Eu ia querer voltar, irmão. Para que você vai passar no meio desse negócio cheio de raio, cara? Uma chuva, todo mundo tremendo de medo aqui. Vamos voltar. Na hora que acabar a chuva, a gente vem de novo. Se fosse me dada a oportunidade, eu voltaria. Agora, sabe por que eu voltaria? Porque eu não sou o piloto. Porque o meu medo, ele está muito na frente do conhecimento de quem sabe
que aquela estrutura pode passar por aquela determinada tempestade. O piloto tem os equipamentos, ele sabe. Se fosse algo que pesado demais, ou desviar uma rota, ou aí seria. Agora ele tem aquela confiança de falar: olha, fiquem tranquilos, tal, vai passar e tal. E quem que está tranquilo? Ali não tem, porque a gente não tem o conhecimento dele. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Às vezes nós temos o conhecimento de quem Deus é no meio das nossas tempestades, e ainda assim nós queremos voltar. E ainda assim a gente acha que Ele não vai nos guardar no meio daquela. Nós estamos aqui, chegamos bem, irmão, pousamos bem, não teve nada demais. E ainda assim, às vezes a gente acha que Ele não é suficiente para a gente passar no meio desses raios, no meio desse tremor que vai ser um pouquinho mais forte. E aqui nós estamos aprendendo com um pedido que Ele está fazendo. Ele pede essa intervenção divina. Ele fala sobre essa mão: ei, que a tua mão esteja comigo. Aqui a gente vê bem que o segredo da grandeza não é o que o homem tem de força, ou o que o homem pode fazer na sua habilidade. Na verdade, o segredo da grandeza é que a mão do Senhor, ela está sobre nós, repousa sobre nós, nos guarda. Que a sua mão esteja comigo. Lembra lá de Daniel? Irmão, quando tem uma mão nos livrando do Senhor, quando tem uma destra nos protegendo, pode ter aí vários leões, nenhuma boca de leão vai prevalecer sobre nós. Quando tem uma presença nos livrando, quando tem uma mão nos guiando, quando tem uma mão nos protegendo, pode ter fornalha que é aquecida 7 vezes mais, nós não vamos nos queimar, irmão. E às vezes sabemos e temos essas palavras, e temos todos esses exemplos, e temos essa convicção no coração, e ainda assim nós às vezes titubeamos. Amém ou não amém? Por quê? Porque o rótulo, o que foi colocado, ele está sendo mais forte do que na verdade a palavra de Deus que foi liberada. E Deus está liberando uma palavra para que certos rótulos eles possam cair por terra aqui na noite de hoje. Ponto número 4 dessa oração, ele fala assim: que me preserves do mal. Que me preserves aqui da adversidade. Que o Senhor me preserve aqui da calamidade. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Ele não está pedindo que me preserves dos desafios. Não são dos desafios, mas é de um livramento que ele está falando do mal que é destrutivo. Não dos desafios que vão, na verdade, proporcionar para mim e para você um aperfeiçoamento em Deus. Porque tem desafios, porque tem provações, que elas são ferramentas de aperfeiçoamento daquilo que Deus deseja em nós. Lembra de Paulo orando lá? Por 3 vezes eu orei: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem tipos de provações que está fazendo ser aperfeiçoado em mim e em você a face de Cristo, o caráter de Cristo. Porque a provação, ela revela o que está dentro de nós. Às vezes, até passar por uma provação, a gente não coloca para fora aquilo que realmente a gente sabe. Tá vendo? Mas é por causa da provação que nós colocamos talvez uma incredulidade para fora, que nós colocamos um egocentrismo para fora, que pensar primeiro em mim para fora. Às vezes tem provação que ela está fazendo isso, ela está revelando o que está dentro de nós. A provação é esse instrumento
de Deus que vai desenvolver o nosso caráter, muitas das vezes vai consertar nos nossos erros. Às vezes dentro dessas tempestades, dessas provações, caráter que precisa ser consertado, vai alinhar o nosso coração com o propósito de Deus. Às vezes, irmão, quando está tudo dando bem demais, a gente começa a escorregar para fora do propósito de Deus, a gente não sonha mais os sonhos de Deus, a gente começa a sonhar os nossos sonhos, a gente começa a esquecer do início, de como foi construído. Tudo foi construído na aliança com o Senhor. Essa aliança vai enfraquecendo, então às vezes ela coloca a gente de joelho de novo na dependência de Deus. Às vezes ela faz de novo a gente lembrar: ei, não era esse o caminho para minha família, não era esse o caminho com o Senhor. E aí tem propósito que ele é realinhado com o propósito de Deus. Tem aqui provações que ela vai nos preparar para responsabilidades futuras, como aconteceu com Moisés, que nós falamos, como aconteceu com José, por exemplo, a traição dos irmãos, mas que estava tudo estava convergindo para aquele José chegar a ser um governador. E quando ele chegasse lá, ele não fizesse a mesma coisa que fizeram com ele. Quando ele chegasse lá, ele tivesse o coração que precisava ter em Cristo, em Deus. Então, tem provações que estão sendo uma escola de tudo que Deus vai operar, vai transformar e ainda vai fazer nas nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Ponto número 5 dessa oração aqui é que o final: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus lhe concedeu. O texto, ele está terminando com uma resposta que é imediata. O que isso aqui está demonstrando, pastor? Isso aqui demonstra uma fé objetiva. Isso aqui está demonstrando para a gente uma confiança clara, uma dependência sincera do Senhor. Se eu for olhar só para esses 2 versos, e só para um pouquinho dos exemplos que nós pegamos aqui na noite de hoje, nós vamos ver que Deus, olha, grave isso aí, irmão, grave isso aí. Deus é o mesmo Deus que ainda responde orações sinceras. Vou repetir: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ainda responde orações sinceras. Vai dizer que ele concedeu a esse homem o que ele tinha pedido. Se a gente olhar um pouquinho desse texto que nós falamos, a gente vai ver que, olha só, tem identidade em Cristo, que pode ser restaurada ainda hoje. Mas eu passei a infância, a juventude, a adolescência, ouvindo que eu não daria certo. Mas eu me converti, cheguei depois na igreja, e acho que o papel X, o papel Y era só para os outros, porque eu não sou capaz. Eu vejo a família de fulano, meu Deus, que família, que exemplo. Na minha família, eu já sei, já está rotulado, não vai dar certo. Não, um se perdeu, o outro esfriou, o outro já está lá, já está. Sabe, o que eu vejo na história é que tem identidade em Deus que pode ser restaurada. Tem rótulos que podem cair por terra, ainda que muitas das vezes pessoas que nós tanto amamos já tenham aceitado aqueles rótulos. Eu quero declarar que em nome de Jesus, tem rótulo que pode cair por terra. Ah, pastor, mas meu marido já vive essa vida, mas minha esposa já vive. O meu filho se perdeu. O meu marido esfriou. Meu marido era um homem que vivia o ministério, mas numa decepção, pastor, aconteceu isso. E o rótulo que foi colocado é que toda a igreja é assim, todos que estão dentro da igreja é assim. Então para que viver isso? Então ele aceitou.
Ele aceitou viver o estado morno da fé, o estado morno do serviço ao corpo. Em nome de Jesus, irmão. Seu marido, sua esposa, o seu filho, todos os rótulos que foram colocados pelo inimigo, nós declaramos aqui, caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu olho nessa história aqui, eu percebo também que, olhe bem isso aqui, irmão. O passado, ou o que foi plantado no passado, não determina o que ainda pode ser vivido no presente e no futuro. O que foi plantado no passado não determina, quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando a nossa oração sobe até o Senhor, não determina o que ainda podemos viver num presente e num futuro com o Senhor. Mas toda a minha família foi assim. Amém, irmão, em nome de Jesus. Quer fazer uma oração sincera hoje diante do Senhor? A sua não vai ser. Daqui para frente não vai ser. Ah, mas tios, pais e fracassaram. Em nome de Jesus. Uma oração sincera. Saber reconhecer os valores do Senhor, andar por eles, vão me dar o sucesso em Deus que nada no mundo pode me dar. É uma questão de saber enxergar o que agora, como postura, nós vamos tomar diante do Senhor. Lembra que eu falei no início? O nome que deram para ele foi um, mas a postura dele foi outra. Ei, você não acha que talvez chegou o tempo ou a noite de mudar a postura diante de algumas situações? Diante de Deus, diante de palavras que são, você sabe, são do Senhor para a sua vida. Quem está comigo aqui, irmão? Um outro ponto que eu enxergo aqui é que em Deus é possível sim nós rompermos algumas limitações. Claro, na nossa preguiça espiritual, claro, na nossa covardia, claro, na nossa falta dessa postura, não é possível. Porque sempre, quando nós estamos assim, a voz do que é carnal em nós vai falar maior. Porém é essa a mudança de postura diante daquele que nos amou. É que pode ser que nós venhamos a escolher o que é mais espiritual do que aquilo que é carnal. O que nos traz mais esperança em Cristo Jesus do que os rótulos que carregam negatividade sobre o que nós somos ou sobre aquilo que nós fazemos. Nós vemos, olhamos para o texto, olhamos para os exemplos, e o que a gente vê é que existe sim, existe na minha e na sua vida algumas feridas, irmãos, de passado, às vezes paternas. Existe sim algumas frustrações, e às vezes frustrações que são com pessoas que a gente menos esperava. Na nossa família, frustrações ministeriais, frustrações com pastores, com pessoas que eram para nos guardar. Existe, sim, claro. Falhas antigas, e que até hoje a gente não gosta às vezes nem de tocar, a gente não gosta de falar. Palavras que foram negativas. Mas o que eu quero te dizer é que você não é o rótulo que na verdade tentaram colocar, ou que na verdade às vezes nós colocamos. Então eu tenho um convite para você hoje. Qual o convite, pastor, hoje? Hoje eu tenho um convite para você
se levantar diante de algumas desculpas. Até aqui, olhe bem para mim, em nome de Jesus. Até aqui, muitas das vezes, nós demos algumas desculpas para que certos rótulos não caíssem. Agora, ao invés da gente, ou de você, fazer da sua dor, da ferida que foi causada, das palavras que foram ditas, uma desculpa para você não romper no que você precisa em Cristo romper, eu quero te convidar hoje a você fazer dessas palavras, dessas dores, um combustível para você passar por esses raios, por essas tempestades. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé diante de Deus. Triste, irmão, é quando a história, como nós falamos, ela vai continuando e a gente percebe que nada acontece, que não tem um versículo 9 e um versículo 10, que fale algo diferente, que tenha uma postura diferente, que tenha uma oração diferente, que tenha uma intervenção divina, que tenha um cuidado da mão do Senhor. Agora, se o Senhor nos trouxe nesse final de feriado aqui, hoje, na noite de hoje, é porque é aberto para mim e para você uma possibilidade na nossa vida, de verso 9, verso 10 também, em nome de Jesus. Isso daqui não é aleatório, isso daqui não é apenas a história de Jabes. Isso daqui não é uma noite em que a gente vem e que apenas estamos lendo versículos. Não, se o Senhor colocou 2 versículos para que essa reflexão chegue a mim e a você, é porque, olha aqui para mim em nome de Jesus, tem fortalecimento, tem graça da parte de Deus para que eu e você também possamos romper alguns limites que foram colocados às vezes por nós mesmos e às vezes por outras pessoas, para que nós possamos também arrancar alguns rótulos aqui na noite de hoje e termos uma postura diferente diante daquilo de quem Ele é, daquilo que Ele falou, do que Ele tem proporcionado a mim e a você. Quem está comigo aqui, diga amém. Diga amém. Eu quero convidar você que numa postura diferente, você faça talvez uma mesma oração na noite de hoje. Senhor, olha isso daqui. Quem me dera me abençoasse, expandisse o meu território. Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque eu posso estar vivendo dias difíceis. Senhor, pode ser que algumas coisas estejam faltando nesse momento, mas se a tua mão, se a tua presença for comigo, de nada terei falta. Porque o Senhor é poderoso para fazer essa terra expandir, esse território expandir. O Senhor é poderoso para me preservar do mal. O Senhor é poderoso para que a aflição não me sobrevenha. Aliás, o Senhor é poderoso para, como no final dessa história, fazer até mesmo com que algumas súplicas sejam atendidas aqui na noite de hoje. Talvez é com você, eu quero convidar você a sair do seu lugar e você na sua postura com o Senhor, fazer essa oração. Enquanto nós cantamos essa canção, sai do seu lugar, nós vamos juntos aqui. Oh, sim, Deus. Sim. Romper algumas limitações.
Algumas limitações caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.